A ciência ainda não nos provou se a loucura é ou não o mais sublime da inteligência. Edgar Allan Poe. Olá Brasil, olá procuradores de filmes de ficções científicas, olá podcasters, sejam muito bem-vindos ao canal Nota Críticas. Eu me chamo Joey da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e música. Mais uma listinha saindo do forno e mais um vídeo aqui nesse quadro de recomendações de filmes para vocês. O cinema da ficção científica, ou seja, os filmes de ficção científicas, são capazes de nos levarmos em lugares incríveis, totalmente incríveis, fora da nossa realidade, ou seja, fora do nosso contexto real, né? Um filme de ficção científica pode fugir da mesmice ao apresentar elementos inovadores, abordar temas relevantes, criar um mundo distinto, envolvente, ter personagens criativos, cativantes, complexos e oferecer uma narrativa original e surpreendente. O filme de ficção científica pode bugar o nosso cérebro, ou seja, surpreender ou impressionar de maneira impactante ao apresentar conceitos, enredos ou elementos visuais que desafiem a nossa compreensão convencional da realidade. E por isso que neste vídeo aqui hoje eu vou te indicar 10 filmes de ficções científicas que vão explodir a sua mente ou explodir o seu cérebro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de recomendações de filmes que eu sempre dou aqui neste canal, seja um inscrito novo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de receber dicas diárias sobre cinema, cultura pop, séries de TV, além de demais outros conteúdos como esse. Agora sim, depois da vinheta nós falamos sobre 10 filmes de ficções científicas que vão bugar o seu cérebro. Bom, antes de falarmos aqui sobre os filmes, eu vou te pedir, se você aí é novo, se você é novo por aqui, se você não conhece esse canal, eu vou te pedir para que você faça aqueles três desejos lá, sabe? O like, a inscrição, o comentário, na verdade são 4 desejos, e também o compartilhamento. Compartilhando o vídeo com outros amigos seus, isso vai ajudar ao YouTube a entender que o conteúdo é relevante e ele vai espalhar esse vídeo para outras pessoas que são fãs de ficção científica, que gostam de filmes de ficção científica. Então, recado dado, já faça isso aí, já recomende o canal para um amigo seu, recomenda aí o nosso canal para outras pessoas. E se você que sempre vem aqui no canal e não é inscrito, se considere ser um inscrito aqui, se inscreva aí. A gente tem muitos conteúdos aqui muito interessantes, como listas, críticas, análises sobre séries, além de outras porradas de conteúdos que eu sempre trago aqui para o canal. Então, agora sim, vamos falar sobre o que interessa, vamos indicar os nossos filmes. Bom, e começamos aqui a nossa lista com um filme da Netflix, que não é um filme original da Netflix, mas é um filme que está na Netflix, que é Vanilla Sky. É uma ficção científica dos anos de 2000, né, mais especificamente aqui de 2001. É um filme dirigido por Cameron Crowe e com roteiro aqui de Alejandro Amenábar, né, acho que esse é o nome dele, e também por Mateo Gil, né. Esse é o remake do clássico de 1997, é um clássico mexicano que se chama Abre los Ojos, ou no que seria Abre os Olhos, né? E esse filme teve aqui um orçamento estimado de 68 milhões de dólares, faturando a 200 milhões de dólares em todo o mundo.
Vanilla Sky conta a história aqui de um publicitário milionário, o Dave, interpretado por Tom Cruise, que vê sua vida virada do avesso quando, após um terrível acidente de carro com sua amante, sofrendo com problemas de aceitação devido à sua aparência e com sua vida amorosa conturbada, o milionário terá de encarar as dificuldades e tentar não ficar maluquinho da cabeça. O mais interessante nesse filme é a forma como a direção aqui do Cameron Crowe e também com base no roteiro, eles exploram bem aquela ideia de que o filme ele é complexo, o que eu discordo muito. O filme é realmente muito simples, mas eu acho que o que faz aqui Vanilla Sky ser um filme confuso, eu acho que é a partir do seu segundo ato. É como, por exemplo, as cenas em que ele está conversando com o psiquiatra, né? Muitas dessas cenas são bem... E nessas formas, né, nessas cenas em que o Tom Cruise, né, o personagem do Tom Cruise, o David, ele está ali conversando sempre com um psiquiatra, ou até, acho que é até um advogado, né, interpretado aqui pelo Kurt Russell. A forma como a direção ela não traz aquela forma mais dinâmica, sabe? Aquela forma mais o ritmo realmente é bem lento. Até por isso que eu acho que muitas pessoas acham que esse filme, na verdade, ele é bem complexo. Não é um filme muito complexo. O fato do personagem ele acabar essa questão da paixão dele com a personagem ali da Penélope Cruz, e aí no final tem toda aquela resolução, tem todo aquele final. Para quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Muito interessante ao combinar esses elementos junto ali de uma montagem que eu acho muito boa, inclusive, principalmente também usando a montagem, mas também eu acho que as formas em que a fotografia deixa muito disso, sabe? Esse visual mais chamativo, as formas em que a direção de fotografia trabalha ali com alguns planos muito mais fechados, a cena ali que tem o acidente e a forma como o personagem ele acaba perdendo aquela simpatia que ele tinha, sabe? Toda aquela forma mais galanteadora que ele tinha, a forma também que a direção trabalha com esse personagem é muito interessante. Eu gosto muito desse filme, né? Eu acho muito interessante, até porque é com o Tom Cruise, então quem não gosta do Tom Cruise é porque tá morto por dentro, mas é o Tom Cruise, então a gente releva muito. O filme talvez não seja perfeito, porque ele tem ali algumas firulas narrativas que não me chamam muita atenção, mas mesmo assim é uma obra muito interessante. Para quem curte ficção científica, deve botar no topo da lista. Bom, quem não gosta aí de Nicolas Cage, um dos atores mais controversos dos últimos anos, um ator que sim, ele tem muita competência, ele é um excelentíssimo ator, mas eu acho que grande parte do público e da crítica não gosta de alguns trabalhos dele, mas tem trabalhos que ele faz que eu acho assim simplesmente sensacionais, né? Presságio ou Knoll, né, que é uma produção de 2009, é uma das minhas favoritas do ator, inclusive é um filme de ficção científica e também suspense de desastre, lançado em 2009, dirigido por Alex Proyas e também escrito aqui por Ryan Douglas Pearson e Julie Snowden, né? Na história, né, 50 anos depois por ter sido enterrado em uma cápsula no tempo, um documento enigmático cai nas mãos de Caleb, interpretado por Kendall Canterbury, filho do professor John, interpretado por Nick Cage. Este descobre que a mensagem codificada enumera com exatidão cada desastre ocorrido nas últimas 5 décadas e ainda prevê uma calamidade global. O educador busca a ajuda da família da autora profética para tentar alertar a todos sobre uma possível tragédia. Por mais que, como eu falei, o Nicolas Cage tenha assim trabalhos medíocres em sua grande filmografia, é muito interessante como o ator também em papéis em que ele pega ali roteiros e diretores muito bons, né? No caso, o Alex Proyas é um diretor que, assim, eu não sou o melhor fã do Alex Proyas,
mas é um diretor que ele sabe bem conduzir a sua trama. Ele já demonstrou ali alguns fracassos em sua carreira, mas Presságio, ele já pega um subgênero, não necessariamente um subgênero, mas uma forma de você se contar a história a respeito de filmes de desastres, né? E as ideias são muito boas porque o ritmo realmente é muito frenético. Pode parecer que o filme tenha ali pílulas que não são muito boas, ao que tudo indica, as coisas que vão acontecendo são podem parecer para algumas pessoas muito mal realizadas, mas a forma também como os efeitos, a fotografia, a própria direção trabalha aqui com tantos elementos narrativos são muito interessantes. A dúvida inicialmente se aqueles códigos realmente faziam sentido ou não, e o telespectador, né, a gente como público, a gente fica muito, será que esses códigos realmente fazem parte disso que está acontecendo no filme? E aí tem todo aquele desenrolar e a forma também como o Nicolas Cage age, né, no natural, principalmente porque as atitudes dele são muito plausíveis, sabe? E ele lida também com a outra coisa relacionada à sua família e tal. E também eu acho as atuações desse filme realmente muito boas, muito interessantes. Gosto de como cada personagem entra na trama e desenvolve o seu personagem, e a direção ela sabe conduzir muito bem isso, sabe? E aí tem aquele final que é isso aí. Para quem não assistiu, eu não vou falar aqui, mas para quem já assistiu sabe exatamente o que eu tô falando. É um filmaço, eu gosto muito desse filme. Esse filme teve aqui um orçamento de 50 milhões de dólares e ele faturou aqui quase 212,5 milhões de dólares. Então ele faturou muito em quesito disso, sabe? E em quesitos de produtividade, a produção, os próprios efeitos visuais são realmente muito bem feitos, muito bem realizados. E claro, tanto a produção, o roteiro e a direção são bons suficientes para a gente assistir a um excelentíssimo filme de ficção científica. Bom, e também temos aqui um filme do cineasta que muita gente gosta e, na verdade, grande parte das pessoas gostam, que é Steven Spielberg, né? Um dos diretores que eu mais gosto na vida. É um diretor que me fez ver cinema de uma outra forma, né? Mas o filme que eu vou comentar aqui com vocês é AI, né, ou inteligência artificial, né, escrito, dirigido, produzido, acho que editado também por Steven Spielberg, né, lançamento ali dos anos de 2001, né, que esse filme é baseado em um conto do autor, né, que é o Brian Atlas, né? E o nome do conto é esse aqui que eu vou deixar aqui em tela. O nome é muito difícil e eu não quero ler aqui o roteiro, mas enfim. Na história a gente vai acompanhar David, né? Que é o primeiro menino robô programado para amar, e que ele é adotado ali por uma família, né? E conforme nisso, basicamente o filme ele vai criando ali essa história e tal, né? Uma série de circunstâncias inesperadas dificulta a vida de David. A total aceitação dos humanos ou das máquinas, esse menino embarca em uma jornada para descobrir o seu verdadeiro mundo. Cara, sinceramente, eu gosto muito do Steven Spielberg porque ele cria, né, ideias muito complexas, mas ao mesmo tempo muito famílias, muito que cada pessoa pode assistir numa boa, pode entender as discussões que ele traz aqui, né? E a inteligência artificial, esse filme que eu já tinha assistido há um tempão atrás, eu nem me lembrava dele, porque assisti inclusive com a minha família. Eu me lembro daquele momento porque é um filme muito fofo, é um filme que ele tem uma proposta muito interessante, principalmente focado na família, nas discussões de valores familiares, essa questão de que, por exemplo, tem vários momentos aqui em que é o Henry e também a Mônica, ambamente interpretados aqui por Sam Roberts e Frances O'Connell. Eles tiveram um filho, só que esse filho estava doente, aí eles o mandaram ali para o hospital, e aí como ele ficou muito tempo ali
na tal eles precisariam ali de um outro filho e tal, e nasce ali o arco do David. E é muito interessante como o ator Haley Joel Osment, ele entrega uma interpretação muito cativante. Eu adoro esse ator, é um dos meus atores, no caso, naquela época, mirins favoritos, né? Eu sempre assisti os filmes dele, né? Ele fez O Sexto Sentido, ele fez um filme excelentíssimo que eu gosto muito, que acho que é Corrente do Bem, né? Que é um filme de drama extremamente competente, narrativamente falando também. E aqui o filme ele é bem dirigido, ele tem um aspecto de produção muito interessante. É assim, tem aquele aspecto anos 2000, mas mesmo assim os efeitos especiais, né? Os efeitos aquela distopia, né, aqueles prédios e até também os variados arcos que vão permeando na narrativa. É muito interessante ver a competência do Spielberg aqui, principalmente no que diz respeito na construção de narrativas, sejam misturadas à ficção científica, mas também a própria aventura, porque acaba que o filme também cria ali uma aventura de descobrimento, e é um filme com atuações muito interessantes. Para quem ainda não assistiu, assista porque está disponível no Apple TV Plus. Bom, e também temos aqui um filme que eu acho que grande parte de vocês passaram despercebidos, mas eu acho que vale muito a pena, que é um filmaço, inclusive, é um filme de 2007, é um filme extremamente confuso. Eu tive que assistir umas 2 vezes para entender o que os diretores queriam nos mostrar, né? O filme em questão aqui é Coherence, né? Que é um filme de ficção científica e suspense, dirigido e escrito por James Ward Burkitt, né? Que esse, no caso, foi o primeiro longa-metragem que ele dirigiu, né? E é uma produção aqui de Lenny Bassalge, né? E também é distribuído pelas essas distribuidoras aqui, que também é um nome muito difícil de se falar. Basicamente, na história, 4 casais de amigos com um passado em comum se reúnem para jantar e para esperar que um cometa atravesse o céu. Entretanto, o fenômeno altera tudo. O desencadear de fatos estranhos os deixa incomunicáveis e sem luz no bairro inteiro, exceto por uma única casa a 2 quarteirões. O pós-jantar se torna um pesadelo. Bom, vai com calma quando você for assistir Coherence, porque assim, em meio de várias pesquisas que eu fiz, eu entrei nessa conclusão que esse é o tipo de produção que ela tem que ser degustada de uma forma bem gradativa, porque é aquele tipo de produção que exige muito do telespectador, porque é aquele tipo de produção que tem, assim, primeiramente, ele já tem um aspecto visual muito, que me lembra muito documentário, sabe? Ele não tem aquela forma estática, né? Aquela forma de câmera estática, né? O filme ele tem aquela forma em que os diretores utilizam a câmera na mão, aquele de filmagem, como por exemplo os filmes de arquivos perdidos, né? E isso combina muito com a trama, isso combina muito com a proposta do... Bom, então, caso vocês aí queiram assistir realmente um filme que tenha essas ideias e um filme que vai bugar realmente a sua mente, o seu cérebro, realmente assista aí essa produção, porque você vai ficar que nem um meme do John Travolta. Também temos aqui uma outra produção, né? Acho que dos anos de 2010, principalmente, acho que é de 2014, que é Looper, Assassinos do Futuro, que é um filme, né, de ficção científica e ação, escrito, dirigido e produzido aqui por Rian Johnson. Muitos devem conhecer o diretor aí por Knives Out, né? Que aqui no Brasil e recebeu o título aqui de Entre Facas e Segredos. Na verdade, ele recebeu esse título somente pelo primeiro filme, mas o segundo filme teve aquele título medíocre, Knives Out, mistério, nem me lembro mais o título boboca que eles colocaram. Mas esse filme ele é estrelado aqui pelo Bruce Willis, né, que é um ator
que eu gosto muito, né? E ele também aqui está ao lado de outras estrelas como a Emily Blunt e também pelo Joseph Gordon-Levitt, né? A história basicamente ambientado em um futuro próximo, um grupo de assassinos conhecidos como Loopers trabalham para um sindicato do crime. Eles são enviados do futuro para o presente para matarem criminosos antes que os crimes sejam cometidos, mas quando um deles descobre que foi enviado para o passado para matar a si próprio, o sistema começa a ser questionado. Bom, se você pegar aí filmes como O Exterminador do Futuro e você pegar outros filmes que permeiam essas construções, você realmente vai gostar bastante de Looper. Não é uma obra de arte, mas ele é um filme muito interessante, bastante usado principalmente nesse quesito que até tá bem popular aí, por conta do multiverso e essas coisas que alguns diretores têm feito, né? Até o vencedor do Oscar que foi, né? Mas vamos focar aqui na nossa lista. É muito interessante como o diretor ele conduz a narrativa, né? Lembrando muito esses elementos de filmes como O Exterminador do Futuro, né? O diretor de fotografia Steve Ridley, né, ele aposta aqui em escolhas estéticas e planos maravilhosos para complementar e trazer ali todos esses planos para oferecer ao telespectador cenas realmente chocantes, sejam nos planos mais abertos de cenas de coreografias de lutas, que inclusive essas coreografias de lutas são muito bem feitas, e planos médios para alguns dos diálogos que os personagens têm. Outro motivo que faz Looper ser uma produção que realmente vale a sua assistida é como é feito a construção de personagem, é como aquela velha coisa da jornada do herói, sabe? E é muito bem feito no que se diz respeito a como o personagem também do Bruce Willis entra na trama, como o personagem ele acaba encantando demais o telespectador. Claro, ele não encanta perfeitamente porque ele tem ali um momento que ele precisa matar uma criança, e isso é muito pesado se a gente parar para pensar, e a forma como a direção trabalha nisso, eliminando aqueles que, assim, se fosse dirigido por um cineasta fraco, isso seria mal realizado e a gente não curtiria tanto assim. Mas eu acho muito interessante como a fotografia, a direção de arte e também o design de produção desse filme é realmente chocante, né, que são esses assassinos e tal. E também inicialmente o filme ele aposta em um ritmo não muito frenético, mas é aquele tipo de lentidão que faz sentido, que é aquele tipo de lentidão que realmente tem um porquê, né? O diretor ele sabe muito bem disso, e ele sabe conduzir bem a narrativa por meio dessas coisas que vão se desenvolvendo. E eu gosto muito do estilo narrativo provocado pela direção, utilizando cenas realmente muito bem feitas, e tem muita porradaria, muito tiroteio e muita explosão, e que não é feito da forma exagerada do Michael Bay, não. É feito com cautela, com muito presente, e assim, é o Rian Johnson, então a gente entende como é realizado. Para quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Bom, e temos aqui também um filme de 1h30 basicamente, que é The Time Lapse, ou Lapso do Tempo, que basicamente é um filme de ficção científica e também suspense de 2014, escrito e dirigido por Bradley D. King. Basicamente aqui a gente vai acompanhar 3 jovens amigos que descobrem o cadáver de seu vizinho cientista. Ao inspecionar sua casa, eles se deparam com uma misteriosa máquina que parece fotografar o local
com 24 horas de antecedência. Eles decidem lucrar com a descoberta, mas o sucesso acaba desperdiçando suspeitas e o trio se vê imerso em uma espiral infernal. Esse filme é muito interessante porque, além de trazer elementos únicos da ficção científica, ele também traz muito elemento, por exemplo, da comédia, porque acaba que se complementam, se juntam, traz ali uma sutileza a mais. Ele tem sim ali alguns momentos galhofas, mas eu acho que a presença desse objeto, que eu gosto carinhosamente de chamar aqui de artifício narrativo, ele surge para artifício ou objeto narrativo, ele surge para complementar a trama, sabe? Temos aqui, né, esses três jovens, que cada desses jovens tem ali uma personificação, tem ali uma certa característica, tem ali um arquétipo de personagem unicamente já mostrado em várias outras produções. Mas eu acho que o que traz de diferente desse filme é como a direção ela não erra no tom, como a direção ela trabalha com esses elementos, como as coisas vão se desenvolvendo. Não é apenas um filme de ficção científica escrachado. Eu acho que tem sim um motivo muito interessante. Eu gosto muito desse filme, inclusive, um dos meus favoritos, mas ele é muito interessante pelo seu visual, que não é não é aquele visual chamativo, mas eu me refiro no sentido de que ele aposta principalmente como as coisas vão se desenvolvendo, como as coisas vão se desenrolando. E é um filme extremamente competente em vários aspectos: roteiro, algumas atuações, a forma em que a direção de fotografia trabalha bem tanto com o estilo ali, sabe, os planos que eles utilizam, aqueles três, como eles às vezes são amigos, mas eles também viram inimigos, e fora aquele final que eu acho muito interessante, muito único, né? Também rola também aquele clichê dos ciúmes, mas é um filmaço, eu gosto muito desse filme. Bom, então, e também temos aqui O Predestinado, um filme de ação, mistério e ficção científica, né, dirigido aqui pelos irmãos Spielberg, né, e lançamento ali dos anos de 2014. Bom, esse filme é estrelado aqui pelo Ethan Hawke, né, e é baseado no conto All You Zombies, aqui do autor Robert O. Heinlein. E assim, o filme ele vai contar a história de viagens no tempo, basicamente, viagens no tempo, a própria identidade, apresentando uma trama complexa e intrigante. O desempenho desse elenco é realmente muito interessante, sabe? O Predestinado, ele apresenta o Ethan Hawke, que entrega uma atuação muito sólida em sua carreira como um agente temporal, extraindo, exalando o mistério, a complexidade em seu papel. Temos aqui a Sarah Snook, que também brilha como uma personagem central da trama. Aqueles momentos, aqueles diálogos que ela tem ali com o personagem do Ethan, e assim, com uma performance muito poderosa, que transmite ali uma certa gama de emoções. A química que os dois têm entre si é realmente palpável e contribui para o impacto emocional do filme. Você precisa assistir porque é uma das melhores ficções científicas sobre viagem no tempo dos últimos anos. Bom, e uma outra produção que vale muito a pena a sua assistida é Crimes Temporais, ou True Crimes, ou The Chronic Crimes, que é um filme de 2007, cinema espanhol, lançado ali em 2007, dirigido aqui por Nacho Vigalondo. Bom, basicamente ele segue aqui a história de um homem que acaba envolvido em uma série de eventos estranhos e perigosos após ter um encontro com uma mulher misteriosa e uma máquina do tempo. Uma das principais coisas que fazem Time Crimes ou Crimes Temporais ser um filme realmente muito bom, eu acho que é a sua trama intrincada e engenhosa, que brinca com os conceitos de viagem do tempo de uma forma muito inteligente e intrigante.
né? Uma construção de narrativa muito desenvolvida, uma direção que sabe conduzir bem a trama e também as reviravoltas que vai acontecendo ao longo da narrativa. Assim como o lapso do tempo, os crimes temporais extrai muito bem a fotografia, sabe? Eu acho o trabalho de filmagem aqui muito interessante, com aquela cor muito mais acinzentada e claro, a direção opta nisso principalmente para provocar no telespectador de trabalho bem construído, bem conduzido e bem feito, né? A direção aqui é habilidosa, com o uso criativo de recursos visuais e narrativos para criar uma atmosfera tensa e ao mesmo tempo misteriosa, porque acaba que as coisas não vão fazendo tanto sentido assim. Muito pro projeto se autocaracterizar, autodenominar, faz com que a produção se sobressaia muito bem. Eu acho as atuações muito excelentes, muito boas, muito bem feitas, muito bem condensadas, e muito disso é pela direção, é pelo diretor. Bom, e também temos aqui O Protótipo, um filme de 2020 de ficção científica, lançou uma produção que aborda temas aqui como tecnologia, inteligência artificial e também sobre ética, né? O filme basicamente ele não reinventa grandes fórmulas do cinema de ficção científica sobre questões relacionadas a inteligências artificiais, mas eu acho o trabalho técnico desse filme muito interessante. A fotografia com aquelas cores muito mais acinzentadas e também alguns tons mais dramáticos que trabalham bem a problemática, né? O filme também aborda a crescente desses conceitos e, claro, nosso personagem principal humano, ele tem uma forma de ver as coisas muito interessante, até porque tem também um envolvimento amoroso ali e tal, e até me lembra outras produções como Her, né, por exemplo, de 2013, né? O Protótipo, ele utiliza uma abordagem muito interessante e também atual e relevante sobre a ética da inteligência artificial, né, e a relação entre humanos e máquinas. É um filme que tem assim uma fotografia muito interessante, uma direção e um texto realmente muito que não fogem muito assim da mesmice, mas são estéticas e são formas que o diretor trabalha em cima das variadas ideias sobre inteligências artificiais. É como se o clichê do gênero ao seu favor. É um filmaço para quem aí curte filmes de inteligências artificiais. Eu acho que você vai curtir bastante. Bom, e por fim, mas não menos importantes, temos aqui o grande filme Lucy, que é um filme de ficção científica e suspense de 2014, dirigido aqui por Luc Besson e estrelado aqui por Scarlett Johansson e também por Morgan Freeman, né? Esse filme vai contar a história aqui de uma mulher que adquire habilidades sobrenaturais após ser expostas a uma droga experimental, né? A trama ela é muito centrada na personagem protagonista, né? Na Scarlett Johansson, né? Que é a própria Lucy, que essa mulher ela acaba entrando em várias coisas e várias situações diferentes, né? Lucy é conhecida pelo seu estilo visual marcante e pelas cenas de coreografias de lutas e as cenas realmente bem intensas, né? O filme combina com elementos de ação, um mistério e uma ficção científica bem interessantes, além de alguns cruciais com filosofias de vidas, explorando temas como a evolução humana, a natureza da mente e também a consciência e os limites do conhecimento humano, né? É um filme que basicamente fala muito sobre a psique humana, sobre o cérebro, sobre a mente humana principalmente, né? Scarlett Johansson, ela entrega uma performance extremamente convincente como uma protagonista
a evolução da sua personagem à medida que suas habilidades elas vão se desenvolvendo ao longo da narrativa. Eu gosto muito do trabalho técnico e também o trabalho sonoro aqui do filme, escalando principalmente não somente a musicalidade, mas principalmente em questões das próprias sequências de ação, que é bem aqui de ter severas críticas negativas do filme. Lucy, no resumo, é um filme que oferece uma experiência visual e emocionante para os fãs de filmes de ação e também de filmes de ficção científica. Com sua abordagem única e sua protagonista poderosa, oferece uma visão imaginativa do potencial humano, além de trazerem demais outras temáticas em sua própria problemática. É um filmaço, recomendo bastante, tá inclusive disponível no HBO Max, se eu não me engano, e vale muito, mas muito a pena. E aí, pessoal, essa aqui é mais uma lista aqui no canal J Críticas. Se você gostou dessa lista, recomenda outros filmes para a gente, e se você gostou desse vídeo, quais filmes você ainda não assistiu e pretende assistir. Então, antes de finalizar aqui o vídeo, eu vou te pedir, caso você realmente tenha gostado desse conteúdo de hoje, eu vou te pedir para que você deixe o like, se inscreva aqui no canal no botãozinho vermelho, porque isso vai ajudar o canal a continuar crescendo, e também não se esqueça de passar nas minhas outras redes sociais, que eu sempre falo sobre cinema, cultura pop e além de outros conteúdos relacionados a esse entretenimento do audiovisual. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima. Are you listening?